Opa! E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha, agora com o tema núcleo celular, né? De que se trata esse núcleo? O que é o núcleo, né? O núcleo é uma estrutura presente apenas em células eucarióticas, e é importante vocês lembrarem sempre disso. Ele só vai estar presente em células eucarióticas, aí de cara vocês devem lembrar logo, célula eucariótica presente tanto nas células dos animais e também quanto nas células dos vegetais, tá? Esse núcleo, ele serve também como uma forma de distinguir uma célula procarionte de uma célula eucarionte. Tá? Essa célula procariótica, o nome é chamado procariótica devido a isso, a não ter um envoltório nuclear, não ter um núcleo delimitado. Tá? E a célula eucarionte, esse eu quer dizer verdadeiro, ele vai ter uma carioteca, que é uma membrana que envolve o núcleo. Né? Essa membrana está lá separando o citoplasma do núcleo. Ok? Observem aí essa imagem, né? O núcleo ele tem uma função muito importante, que é carregar o nosso material genético, nossas questões hereditárias, né? Também ele é uma estrutura complexa e dinâmica, ele dá as ordens, ele é o centro de comando da célula, né? E o núcleo ele foi descoberto em 1833 pelo escocês Robert Brown. A posição dele geralmente ela é bem central na célula, né? E isso varia de uma célula para outra, vai ganhando a sua forma, né? De acordo com a célula, contém o nosso material genético e é delimitado por um envoltório nuclear. Tem as funções básicas de regular as reações químicas que ocorrem dentro da célula e armazena as informações genéticas, né? Então, veja só a função básica do núcleo aí, que é regular as reações químicas, ele determina aquilo que vai ocorrer na célula ou não, além de carregar nosso material genético, né? Os aspectos morfológicos do núcleo, ele tem forma, volume, posição e a quantidade de núcleos de acordo com a função da célula. Tá? Existem células que têm muitos núcleos, que é chamada de células multinucleadas, e existem células que não têm núcleo, que é chamada de células anucleadas. Tá? Nós vamos conhecer mais à frente cada uma delas. Observem aí, as hemácias, essas células discoides aí que vocês estão observando, elas não possuem núcleo. Isso ocorreu durante o processo de diferenciação celular, lá no período da embriogênese, né? E observem as células musculares, que elas são multinucleadas, né? As células do nosso tecido muscular, elas são multinucleadas. Núcleo interfásico, né? Como ele desenvolve isso, ele é o período que antecede, melhor dizendo assim, uma divisão celular, né? Quando a célula não está se dividindo. A etapa do ciclo celular de maior atividade é justamente naquele período em que a célula está trabalhando, né? Está realizando suas funções, e lembre-se sempre que cada tipo celular vai ter uma função bem específica. Durante esse período que a célula está trabalhando, está realizando suas funções, o núcleo tem um desenvolvimento muito intenso de RNA, de proteínas e duplicação do DNA. Isso por quê? Para já ir preparando a célula quando ela for necessária se dividir, tá? Aí nós temos o ciclo celular, o período interfásico, e logo depois o período da divisão celular, que é aquele período de mitose e meiose, que eu tenho certeza que vocês devem lembrar. Temos aí o núcleo, ele ocupa cerca de 10% do valor total da célula, todo o valor do tamanho dela, 10% é ocupado pelo núcleo, e ele controla todos os processos celulares, delimita o material genético. É importante lembrar também que no núcleo, a carioteca em si, ela tem poros, e esses poros permitem a entrada e a saída de substâncias, tá? Dentro do núcleo. Entrada e saída de substâncias. Por exemplo, na hora de fazer uma proteína, o núcleo determina. Epa, bora aqui, RNA. Vamos fazer a proteína. E aí, o RNA diz, tá bom, patrão, vamos fazer essa proteína. Que proteína é essa? E o DNA começa a se despiralizar, se desenrolar, se abre, serve de molde. O RNA é produzido ali, o RNA mensageiro, ele sai do núcleo através desses poros e vai lá no ribossomos, lá no citoplasma da célula. Olha só, ele saiu do núcleo, foi lá para o ribossomo para poder produzir a proteína. Se não fosse esses poros, não teria como ele sair, já que estava lá totalmente envolvido, totalmente o núcleo produzido, protegido, melhor dizendo. Observem esses poros aí, ó. A cromatina lá, o cromossomo associado a uma proteína e aí formando o cromossomo. Observe também os poros aí da carioteca, que permite a entrada e a saída de substâncias, né? Envoltório nuclear, observe mais uma vez aí esses poros, os detalhes deles.
Tá? Os poros deixam uma passagem livre para moléculas pequenas. Moléculas maiores devem ter um sinal reconhecido por proteína do poro, que aumenta sua abertura, que é um transporte ativo, há um certo gasto de energia. Né? Cada poro é rodeado de proteínas que controlam sua abertura, e ao complexo de poro, o número de poros é proporcional à atividade da célula. Isso vai variar. Se uma célula muito intensa, como por exemplo uma célula de tecido muscular, o número de poros vai ser maior devido à sua atividade ser mais intensa. Cariolinfa é um material com aspecto gelatinoso que preenche o núcleo, formado por proteínas, que é o DNA polimerase, o RNA polimerase, nucleotídeos e RNA nascente, que são recém-produzidos. Todas as moléculas resistentes têm um sinal de localização nuclear. Para que esse sinal de localização nuclear? Vocês se mais uma. Para que um sinal de localização nuclear? Justamente para que possa haver o material ali que vai ser transportado, possa se direcionar, tá? Todas essas moléculas que estão ali dentro, essas enzimas, proteínas, tudo que vai estar ali dentro, elas vão receber isso justamente para poder seguir uma orientação. Tá? A cromatina, cantando nome estranho, né, pessoal? Às vezes não faz parte do nosso cotidiano, né? Não faz parte. Então, mas é importante vocês anotarem esses nomes e aprofundarem um pouco mais os estudos sobre ele, para que vocês possam entender melhor a função de cada um e o que eles realizam, o que eles desenvolvem na célula e, consequentemente, em nosso organismo, tá? A cromatina em si, ela é um material de aspecto filamentoso, constituído de DNA e proteína. O DNA associado mais à proteína chamada histona forma essa cromatina, tá? Qual a função da cromatina? Contém as informações genéticas, né? A cromatina lá, ela vai ter nossas informações genéticas, tendo em vista que ela é o nosso DNA mais a proteína chamada histona. Observem aí a cromatina, o núcleo da célula aí, cromatina aí, ela bem enroladinha juntamente com a histona, produzindo assim os nossos cromossomos. Composição da cromatina, o que ela é formada, né? DNA, formado por um DNA, que é uma molécula para cada filamento de cromatina, proteínas histona, a proteína básica que mantém a estrutura do DNA, que é uma molécula muito comprida. Se a gente tivesse como desenrolar os nossos cromossomos de uma célula, eles dariam a quase 2 metros de comprimento, tá? Então ele é bem comprido mesmo. As histonas formam 8 moléculas, em torno das quais o DNA dá quase 2 voltas, constituído um nucleossomo. Entre os nucleossomos há outro tipo de histona e em volta dela o DNA dá uma volta, dando aspecto rosado à cromatina, né? A cromatina, os tipos aí, tem a eucromatina e a heterocromatina. Esses dois tipos aí, eles têm uma função bem específica, tá? A eucromatina é a cromatina com aspecto claro ao microscópio, menos condensada e produz muito RNA mensageiro, ela é bastante ativa. Já a heterocromatina é a cromatina com aspecto escuro, é mais condensada e inativa geneticamente. Há 2 tipos, que é a constitutiva e a facultativa. Heterocromatina, nós temos a constitutiva, é a mesma cromatina inativa, tem o centrômero na constituição secundária, são exemplos, né? Esse centrômero, vou já mostrar uma imagem para vocês, que é justamente onde ocorre como se fosse um nó no cromossomo, tá? A facultativa, as células têm ativos diferentes de genes, né? Inativos nas outras. Exemplo, as mulheres têm um cromossomo X que é inativo. Porém, algumas células é o X paterno e em outros o materno. Durante uma análise de cariótipo, a gente percebe lá os nossos 46 cromossomos e os cromossomos sexuais da mulher é o XX. Só que um desses X, ele é inativo, tá? Ele é inativo, vou mostrar para vocês mais à frente, tá? No homem, não. O homem ele tem o XY, lembrando que o Y é a metade do tamanho do cromossomo X, ok? O nucleolo, o que esse rapaz faz? Ele tem aspecto de grânulo, mas não é limitado por membrana, é o centro da produção de ribossomos, né? Uma estrutura bem importante na síntese de proteína. O DNA do nucleolo possui a região organizadora do nucleolo, origina o RNA ribossomo, que são conjugados com proteínas vindas do citoplasma. As subunidades dos ribossomos ficam no nucleolo até eles serem enviados ao citoplasma, tá? Então vai lá ajudar na produção do ribossomo. Olha, observem aí,
essa estrutura não delimitada, o tamanho e forma depende também da atividade celular, e a função dele, o local de síntese do RNA ribossômico, que é esse tipo de RNA tão importante na síntese de proteína. É importante vocês lembrarem o seguinte, gente, existe 3 tipos de RNA, o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador, tá? Os cromossomos, nas células que vão iniciar mitose ou meiose, cada filamento de cromatina, né, que é o material genético enrolado, a histona, se espiraliza, tornando visível um cromossomo que atinge a condensação máxima durante a metáfase, que é aquela fase do meio, né? Durante essa etapa, pode-se contar cromossomos das células. É justamente nessa parte da metáfase que é possível contar a quantidade de cromossomos nas células. Lembrando sempre que nós temos 46 cromossomos em nossas células. Se tivermos um a mais, aí já teremos uma anomalia genética, tá? E aí eu posso citar para vocês a síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Edwards. São síndromes que têm cromossomos a mais, ok? Estrutura do cromossomo. O que é que ele é feito, né? Como é que ele é composto? O cromossomo apresenta uma unidade estrutural filamentosa de DNA que se apresenta em forma de espiral, sendo envolvido por uma substância proteica denominada matriz. Todo cromossomo funcional apresenta as seguintes estruturas durante a metáfase: cromátides, constrição primária, ou centrômero, que é justamente a parte lá que fica como se fosse um nó no cromossomo, constrição secundária, o telômero e a região satélite. Vou mostrar para vocês cada um dessas funções, tá? O centrômero, a cromatina, não é um filamento uniforme, mas apresenta em toda a sua extensão engrossamento bastante irregulares, com aspecto de granulações. Seu tamanho e localização são constantes para cada cromossomo. As cromátides é o resultado da divisão longitudinal do cromossomo durante a divisão celular. O centrômero, constrição primária, que divide o cromossomo em 2 braços, né, fica dividido lá, e influi no movimento durante a divisão celular. Comumente há um centrômero por cromossomo, mas existem organismos dicêntricos ou policêntricos, tá? E o local satélite, né, a porção terminal de material cromossômico, separado do cromossomo por constrições secundárias. Tem a constrição primária e a constrição secundária, tá? Constrição secundária, vocês podem observar que é a região que divide um braço do cromossomo em 2 partes. Constrição primária é um estrangulamento que acontece em uma região de cromossomo onde se localiza o centrômero. E aí vocês observam esse tipo aí, que é um metacêntrico, que é bem na região mediana, submetacêntrico, que é um pouco acima da região mediana, o acrocêntrico, formado por um braço longo e outro bem curto, e o telocentro, centrômero na região terminal. E agora eu vou mostrar para vocês esses tipos aí, ó. Vocês observam metacêntrico, submetacêntrico, esses tipos de cromossomos. Só observem o local do estrangulamento deles, né? Havendo aí uma divisão, tá? Os cromossomos humanos. Nas células somáticas humanas encontramos 23 pares de cromossomos. Destes 23 pares, 22 são pares semelhantes em ambos os sexos, são chamados de células autossômicas, né? É comum tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. No restante, no outro par, que são chamados de cromossomos sexuais, né? Que eles são morfológicos, diferentes entre si. A mulher XX, lembrando que um desses é inativo, e no homem XY, tá? No sexo feminino, XX, no sexo masculino existe o cromossomo X e um cromossomo Y. E aí funciona bem o seguinte, como essas células sexuais, ela é comum, né? A mulher ela envia sempre o X, durante o novo desenvolvimento de um novo ser, né? A mulher envia sempre o X, porque ela só tem X, e o homem envia o X, vai nascer menina, do sexo feminino. Mas se enviar o Y, e aí vai nascer indivíduo do sexo masculino. X, a mulher só pode doar o X, porque ela só tem X como cromossomo sexual. Se o homem doar o Y, vai nascer do sexo masculino. Se ele doar o X, vai nascer do sexo feminino. XX, mulher, XY, homem. Né? Masculino e feminino, ok? Eu quero que você dê uma olhada aí e me diga qual é o cariótipo masculino e qual é o cariótipo feminino. Analise a imagem aí, se você quiser pausar o vídeo para analisar antes que eu diga a resposta, dê uma olhada aí. Vocês observam 22 pares de cromossomos autossômicos, que é comum tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino, e um par diferente, que é o par sexual.
Esse par sexual, observem aí, vocês têm a numeração e lá embaixo tem XX, vocês de cara vão ver logo que é o sexo feminino, e XY, que é o sexo masculino. Mas se não tivesse isso, essa numeração e essas letras, como é que a gente poderia identificar se esse cariótipo era do sexo masculino ou do sexo feminino? Simples, basta olhar o tamanho desses cromossomos. Observem bem que os cromossomos sexuais masculinos, eles têm o mesmo tamanho. Já, em contrapartida, quando você olha os cromossomos sexuais masculinos, melhor dizendo, você observa que ele tem o Y, ele é reduzido, tem um tamanho reduzido. Aparentemente a metade do cromossomo masculino. XX feminino, XY masculino. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais, um forte abraço.